Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a teoria de Darwin, tá bom? A teoria darwinista. Como alguns alunos já falou que o professor Marcelo trabalhou isso ano passado, pessoal, eu não sei o que ele trabalhou. Então assim, eu mesmo no oitavo ano, até agora eu não trabalhei ainda, no caso, as teorias darwinistas, tá bom? Então eu não sei o que o professor passou, o que ele não passou. Então, a apostila de vocês tem esse conteúdo, então eu vou trabalhar ele, beleza? Então vamos lá, vamos tentar levantar algumas ideias diferenciadas aí e pensar um pouquinho o que Darwin imaginou aí sobre a teoria darwinista. Não sei se todo mundo sabe, né? Charles aí Darwin, no caso, ele é de 1809 a 1882, né? Ele foi um naturalista inglês, então, ou seja, ele definiu alguns estudos relacionados a esse processo da evolução, né? No caso, nessa época a sociedade, ela era totalmente fixista, né? Totalmente a vida teria nascido como ela é hoje, ou seja, na teoria da fixisa, ou seja, fixa. Tá bom? Não existia esse pensamento, no caso aí, evolucionismo. Então, em 31, né, ele, como era estudante de medicina e teologia da época, ele embarcou numa viagem no navio Beagle. A gente pode ver aí, no caso aí, essa viagem de Darwin, aonde ele rodou diversos países. Então ele saiu aqui da Europa, veio aqui na costa brasileira, ele entrou em até alguns rios importantes aqui no Brasil, né? Foi no Estreito de Magalhães. E aqui chegando aqui perto da Venezuela, ele acabou chegando até uma ilha que a gente conhece ela como Galápagos, pessoal. Então, ou seja, depois a viagem dele prosseguiu aí, né, ao redor do mundo aí. Então durou muito tempo essa viagem, ele conheceu muitas coisas. Nessa viagem ele pôde comparar, né, diversas formas de vida, de diversos ambientes diferentes, né, de diversos países. Se você observar hoje a gente tem o conhecimento da televisão, né, mas antigamente não tinha. Em Galápagos, pessoal, no arquipélago de Galápagos, ele pôde observar aí, né, uma grande diversidade de espécies. Essa diversidade de espécies que ele pôde observar em Galápagos que ajudou ele a concluir. Por quê? Animais que viviam nessas ilhas de Galápagos eram os mesmos animais que viviam na ilha, no continente, né? Então, se a gente for observar aqui no caso, só um segundo aqui, Galápagos, onde ela vai estar aqui perto da América do Sul, no caso aqui para dentro aqui, tá 1000 quilômetros aqui para dentro, os mesmos animais que viviam aqui viviam em Galápagos. De alguma forma esses animais foram parar, né? No caso lá em Galápagos. Eu digo minha cara aqui que tá demais. Então o que acontece? Nessa ilha, pessoal, eu tinha diversos tipos de animais. Tinha a iguana de Galápagos, tinha essa tartaruga gigante que eu já vi uma empalhada, teve um museu de 200 anos da viagem de Charles Darwin em Goiânia. Eu fui nesse museu uma vez, eu consegui ver muita coisa bacana. Então o que acontece, pessoal? Tinha o albatroz, tinha vários pássaros, e ele começou a observar a diferença. Ele falou assim, poxa, mas os pássaros do continente é um pouquinho diferente desses animais aqui, apesar de ser o mesmo animal, mas eles possuíam tipos diferentes. Por exemplo, essa iguanazinha aqui, pessoal, ela come o quê? É a mesma que a gente conhece aqui no Tocantins. Ela come folha, come fruto, come insetos, o que ela achar. Lá em Galápagos, ela se adaptou, cara, a mergulhar no mar e comer essas algas aqui. Ou seja, cara, como que isso aconteceu? Talvez num maremoto, talvez ele estava perto de essa do continente estava perto de alguma árvore, essa árvore caiu no mar e ela foi boiando, chegou na ilha de Galápagos, esse casal de iguana, ela chegou lá, ou então uma fêmea com ovos, e esse animal conseguiu sobreviver em Galápagos. E o que tinha para comer lá? Só tinha folhas no fundo do mar, eu vou aprender a mergulhar. De alguma forma isso aconteceu. Quem não aprendeu a mergulhar, morreu. E quem aprendeu a mergulhar, sobreviveu. É uma das teorias possíveis disso ter acontecido, né? Então, isso aí, essas derivações. Então a gente pode observar que ocorreu diversos modelos, né? Por exemplo, aqui, né, o que Darwin observou aqui? Que todas as ilhas do arquipélago existiam a mesma espécie de tartaruga. Mesmo em Galápagos ele conseguiu observar isso, pessoal. Tanto que isso é interessante, né? Ou seja,
ela tinha a mesma espécie de tartaruga, de pássaros, lagartos e vegetais. E ele observou que cada uma dessas ilhas, né, sempre alguma delas possuía alguma diferença, porque nessas ilhas tinha uma fauna diferente, tinha uma flora diferenciada, então eles observou uma diferença entre um e outro. Pequenos detalhes, mas que poderiam ser observados e diferenciados de uma ilha para outra. Ou seja, observando que cada organismo conseguiu se adaptar ao seu ambiente de sobrevivência ali, né? Ou seja, essas pequenas adaptações aí no caso, né, ele chamou de adaptação, né? Ou seja, para viver nesse ambiente. Isso foi muito importante no pensamento dessa teoria. Então, depois, quando ele voltou em 1836, no caso aqui, né, foi só em 1838 que ele formulou essa sua teoria. Inclusive, pessoal, ele lançou o livro Da Origem das Espécies, porque esse Alfred Russel Wallace aqui, ele também estava interessado também nessa teoria, eles estavam estudando. Então, ou seja, meio que o Wallace ajudou ele, mas, né, no caso, se Darwin não tivesse publicado primeiro, o Wallace tinha publicado e ele ficaria com a fama, e não Darwin. Então é meio que rolou aí uma disputa. Nesse processo aí, pessoal, ele observou essas diferenciações, então ele formulou essa teoria evolucionista. Agora você pensa numa época que todo mundo era mais religioso, que era mais fixista, né? Ou seja, o conhecimento, a ciência não era tão difundida assim. O que aconteceu? A confusão que não foi, né? Então a gente pode observar isso nesse processo. Então nessa teoria, o que Darwin aí, né, falou nessa teoria aí? É que todas as espécies de seres vivos têm uma tendência a crescer rapidamente, aumentando o seu tamanho do número de indivíduos. Cheguei no ambiente, ele é bacana, tem comida, tem água, eu vou crescer, reproduzir, crescer, e a população cresce muito, né? Então cada geração, o número de indivíduos de algumas espécies mantém quase o mesmo, ou seja, com algumas variações. População, natalidade, mortalidade, então há um equilíbrio entre eles aí, né? Quando essa população, ou seja, para de crescer, né, isso é relacionado o quê? Para uma taxa de mortalidade. Então aquela população chegou no ambiente, se adaptou, cresceu, parou um pouquinho, ela não cresce mais e começou a se estabilizar, e a gente vê uma taxa de natalidade, a mortalidade no caso ali, ela para de crescer, logicamente, né? Ou seja, ele fala aqui que os indivíduos, né, eles têm as suas diferenças, né? E essas variações, no caso aqui, essas variações que Darwin fala aqui, pode ser úteis para o ambiente ou não. E nesse caso, quem for capaz de sobreviver, né, nesse ambiente, vai deixar seus descendentes, ou seja, a seleção, a adaptação do meio, né? Então, ou seja, essa daqui é a foto clássica da girafinha de Charles Darwin, né? Onde ele fala sobre a girafa de pescoço pequenininho morreu, e a girafa de pescoço grandão sobreviveu, né? Ou seja, a natureza selecionou esses mais bem dotados, no caso aqui. Aqui no caso, olha essa chargezinha aqui, ó, que legal, né? O que eu preciso, né? O que eu preciso é de um bom casaco de pele. Pois é, o urso que não tinha um casaco de pele morreu, e quem não que tinha casaco de pele sobreviveu. Olha esse outro aqui também. Amo você, seleção natural, ou seja, os mais bem adaptados. Né? A seleção natural seleciona aquele que é bem adaptado, beleza? Então vamos pensar por esse propósito aí, beleza? Nesse processo aí, tá? Nós vamos pensar sobre as mutações também. Então a gente vai falar um pouquinho das mutações, né? São espontâneas do gene. Mutações espontâneas são aquelas que ocorrem espontaneamente, sem que haja um agente externo. Qual que é um agente externo? Radiação, raio-x, raio gama, urânio, mercúrio, raios solares, né, ultravioleta, ventos solares do Sol, ventos solares que vêm com radiação ionizante, ou seja, todo esse material que pode gerar uma mutação no meu DNA. Então essa mutação pode ser, ou ela vai ser o quê? Espontânea, através de milhões de anos, selecionando aqueles, né, fazendo um processo que a gente chama de recombinação gênica, recombinando, né? Isso envolve o quê? Mutação, variabilidade, recombinação gênica, ou seja, o gene do pai, da mãe, né, óvulo, espermatozoide, ligou ali, conectou e formou uma variabilidade genética, beleza? Ou mutou fez uma mutação naquele gene, ele passou essa mutação para o seu descendente, o meio vai selecionar e ele vai se adaptar naquele ambiente, beleza, pessoal? Bem tranquilão isso aí, não é?
Aqui eu coloquei só as imagenzinhas para a gente ver aqui, né, o processo evolutivo segundo o cavalo, né? Então, ou seja, tem o seu processo, ou seja, de recombinação gênica, houve variação, aqui houve mutação, olha, desse indivíduo para esse. O que o DNA teve que sofrer mutações? Ou na Terra primitiva, que não tinha camada de ozônio, no caso, para proteger a Terra contra raios solares e ventos ionizantes do Sol. Então, tudo isso gera esse processo. Pessoal, na aula de agora, nós iremos fazer, né, uma atividade da página 27 como atividade avaliativa, tá bom? Então, ou seja, eu vou ficar disponível para vocês para perguntas, para dúvidas. Quem não tiver dúvida de nada, tiver tranquilinho, pode ir lá para a página 27, né? E no caso, ao terminar, manda uma fotinha para mim, que eu tô com minha tabelinha aqui montadinha, que eu já vou lançar sua nota, tá bom? Não esqueça, beleza, pessoal? E aí, a atividade, se tiver alguma dúvida nela, vocês podem me procurar. Lá na página 27, em cima tem o texto. Tá? Em cima tem o texto e embaixo tem aí, no caso, a forma de responder. Até mais. Tchau, pessoal.